todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem convidada aqui com a gente. Por favor, se apresente, Marina Solon. Eu sou Marina, sou jornalista aqui de Fortaleza e eu vim indicar hoje um livro que é um dos meus preferidos, que eu nunca cansei de reler desde que eu li a primeira vez, que chama Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Lançado pela editora Kozak Naif. Isso. Bom, vamos lá então ouvir um trechinho? Sim. Então vamos lá. A cidade sustentava-se por seus ares de domingo. Aparentemente lerda, se alicerçava sobre secretos sussurros. As casas dormiam no colo de um mentiroso silêncio. Havia, contudo, as frestas das janelas, por onde se perscrutava o vizinho. Atrás das portas se escutavam assombros que se supunham segredos. E todas as vidas se viam apregoadas em tom de confidências. As intimidades eram sopradas de ouvido em ouvido e alteradas de boca em boca. Mentiras sobre mentiras. O orvalho, ao cair manso, não refrescava as invejas. Uma cidade afetuosamente cruel. Havia na cidade a madrasta, a faca, o tomate e o fantasma. A mãe morta ressuscitava das louças, das flores, dos armários, das cadeiras, das panelas, das manchas dos retratos retirados das paredes, das gargantas das galinhas, e ressurgia, encarnada em nós, sua prolongada herança. Impossível para a madrasta assassinar o fantasma que inaugurava seu ciúme sem passar por nós, engolidores do seu ódio. Ao cortar o tomate, aturdido eu supunha, ela o fazia exercitando um faz de conta. Todos recomendavam paciência e mais paciência. Um dia, ninguém confirmava, ela se tornaria menos impossível. Instalou-se bem, muito longe de onde vivíamos. Para tocá-la, só depois de muito depurados ou decantados. Por ser assim, seria breve como arco-íris, feito de chuva e sol, frágil como as horas. Felicidade era quase uma mentira, e para alcançá-la, só depois de pisar muitas pedras. É preciso muito bem esquecer para experimentar a alegria de novamente lembrar-se. Tantos pedaços de nós dormem num canto da memória que a memória chega a esquecer-se deles. E a palavra, basta uma só palavra, é flecha para sangrar o abstrato morto. Há contudo dores que a palavra não esgota ao dizê-las. Queria sempre desaparecer com um circo, mas circo não havia. Veio um dia, armaram na praça da cidade com aroma de pipoca e cor de amora. Minha mãe me levou. De mãos dadas, penetramos sob a lona quente, numa tarde quente. Naquela noite me deitei, dobrei os joelhos e armei meu circo com um lençol alvejado da cama. Debaixo da lona me dividi em 3. Me sonhei equilibrando no arame, me imaginei girando no globo da morte e me incendiando ao cuspir fogo. Meu irmão não se interessava pelo circo, mas achava o vidro macio. Um raso rio cortava ao meio minha cidade. As águas opacas corriam, sorrindo pelas cócegas dos pequenos peixes, marinheiros à mercê da correnteza. A cidade partida me fazia sempre um morador do outro lado. Não havia opção. Em qualquer lugar eu estaria em outra margem. Sem escolha, eu vivi o avesso, por habitar a outra orla. Havia uma pequena ponte de madeira amarrando os 2 pedaços, não com a exata costura dos alfaiates. Eu caminhava de cá para lá, sem me esbarrar em outra pátria. Que a vida não tinha cura, o tempo me ensinou. E mais tarde, na infância, o calendário fora inventado para marcar o Natal, a Semana Santa, as férias da escola, os aniversários. Os dias deslizavam preguiçosos, repetindo manhãs e tardes, entremeadas por serenas estações. Impossível para uma criança viver a lucidez da ferida que se abre ao nascer. E não há bálsamo capaz de cicatrizá-la vida fora. Nascer é abrir-se em feridas.
Uma música desafinava a cidade. Impossível interditar o ruído que arranhava os ouvidos. A vizinha da rua direita não nos permitia o silêncio. O silêncio, ela repetia, é casa para os fantasmas. Depois de abandonada pelo marido, que viajou sem bilhete de retorno, abraçou com as pernas o violoncelo. Insistia em dominar os acordes como tentara dominar o esposo, com um arco em punho, espada de aço frio. Ela executava pequenas e repetidas melodias que encrespavam até os ventos. Seu olhar me promovia a seu prisioneiro. Sempre se ela me encarava ao mastigar o tomate, eu passava a existir dentro de seus olhos. Seu olhar assaltava-me. Ser o menino de seus olhos aturdia-me. Insistia em fugir, mas seu olhar me sequestrava. Negava ser ela o meu espelho. Meu espelho habitava secreto dentro de mim. E débil naquele globo castanho e opaco, o medo mais se anunciava, com superlativo pavor. Morar em seus olhos era o mesmo que ser roubado de minha mãe. Eu traía, e assim padecia, ao permitir tamanho deslocamento. Quem ficara guardado, para sempre, na menina dos olhos da morta? Ao erguer os olhos do livro, o olhar da mãe vinha vestido com um novo luar. Eu invejava. Em cada página virada, ela se remoçava, afagada pelas viagens, amores incômodos. O livro aberto era seu berço e seu banco. Em suas páginas ela se transmutava. Eu suspeitava que o embaraço das letras amarrava segredos que só o coração decifra. Mas uma certeza me vigiava. Ler era meu único sonho viável. Sobre os dias, a ausência da mãe ganhava corpo. O tempo, capaz de trocar a roupa do mundo, não consumia sua lembrança. Quando se ama, em cada dia o morto nasce mais. Em tudo sua ausência estava presente. Sobre a fruteira da mesa da sala de jantar, na janela em que se debruçava nas tardes, na gota da água que pingava da torneira, no anil que clareava os lençóis, ela se anunciava. No silêncio obrigatório para bem escutar os pássaros, ela se emanava. Por ouvir dizer, havia um céu por onde voavam anjos vestidos de seda e música, povoando um azul mais longe, leves como se de algodão ou arminho. Sopravam uma cantiga mansa, que o vento varria para os sonhos dos bons meninos. Mas meus ouvidos não ouviam, e meus olhos menos viam as legiões celestes. Onde o céu? Eu indagava em contínua ansiedade. Tarde, com o ranço de uma infância desamada, eu amei pela primeira vez. Desarmado, comi o tomate ainda com a colher. O amor da mãe que se fora transbordava, ou melhor, derramava da memória. Foi um amor imenso, sem escolha, autoritário. Meu coração escolheu sem me auscultar. E o amor instalou-se, repentino como susto. Faltava-me garfo para lutar contra a paixão, e amei com desregradas medidas. Bom, Marina, primeiro, para quem não conhece a Marina que está aqui, ela já tem uma fama aí no meio da internet, né? Ela é a famosa figura participante mesmo quando não está presente do Pauta Livre News, né? Alguns acham que meu sobrenome é Marina, minha noiva, mas não é. Eu acho ótimo como você mesmo se autorreferencia às vezes em brincadeiras como Marina, minha noiva. Ah, nossa, eu brinco junto também. Virou uma brincadeira de todo mundo, eu acabo me divertindo pra caramba. Além disso, a Marina é uma das maiores especialistas em literatura da nossa podosfera. Aí um título que você tá me dando. Eu gosto de ler, só. Gosto de pensar que sou assim. Mas já participou de uns projetos bacanas aí. Você fez umas edições do Clube de Leitura com PH Santos, né?
Já. O PH Santos tinha um projeto aqui em Fortaleza, na Livraria Cultura, que chamava Clube do Livro. E ele me chamou um dia, foi a primeira edição do programa, ele me convidou, do programa, na verdade, é uma palestra, pra indicar 2 livros, eu e outro rapaz, que é o Dimitri Gadelha, e a gente falou de alguns livros lá e PH me deu a oportunidade de falar de um dos meus autores favoritos, que é o Henrique Villa-Matas. E aí eu brinco muito com ele que ele me enganou, que ele me chamou pra fazer uma palestra, ele gravou essa palestra e lançou em podcast, acabou que muita gente ouviu e assim, acabou com a primeira participação meu compulsória em podcast nesse dia. Tá certo. Bom, a gente vai botar o link disso aí na descrição do programa. Bom, vamos então falar do Vermelho Amargo. Por que você escolheu esse livro, Marina? Nossa, eu gosto desse livro de tudo nele. A começar da edição. A edição da Kozak, ela é muito cuidadosa. O livro chama Vermelho Amargo e as bordas dele são em vermelho. Ele é impresso em letras vermelhas e a capa dele é bem áspera, assim. Eu acho que ele começa já me cativando, que ele tem toda uma experiência sensitiva envolvida. E eu gosto muito disso. E segundo que o Bartolomeu Campos de Queiroz, pra mim, é um dos meus xodós literários, assim. Ele foi um cara, ele faleceu em 2012. E ele já foi um dos caras que mais escreveu, assim, que eu conheço. Ele teve mais de 40 livros lançados, livros para outros idiomas dele foram traduzidos. Então, eu tenho um carinho muito grande nele como escritor. Primeiro porque ele tem muito essa escrita de prosa poética. O Vermelho Amargo, em especial, é um livro que eu acho que até você conseguiria desmembrar cada parágrafo dele para uma poesia só. Mas não é aquela poesia rimada, não é nada cansativo, não é nada Camões, assim. Pelo contrário. É uma coisa toda de densidade de palavras. Eu gosto muito de pensar que ele pensou muito em cada frase, em cada pontuação. Nenhuma palavra tá lá por acaso. E eu gosto muito do Bartolomeu Campos de Queiroz porque ele consegue, assim, me mostrar as possibilidades da literatura. Ele me mostra muito como é possível você escrever de várias formas sobre diversos assuntos. E esse livro, na verdade, ele pode até ser visto muito como um ensaio. Ele não tem capítulos, que é uma coisa bem peculiar da leitura dele. Ele não tem capítulo e então ele não tem muito aquela coisa de saga, de que você quer ler o livro porque você quer saber o final. Na verdade, eu nem sei se o final importa tanto. Não é um livro que eu teria como aqui te dar um spoiler e você teria que dizer, não me dá um spoiler. Não tem muito isso. Porque, na verdade, ele é um livro, ele é escrito em primeira pessoa e é um livro sobre perda, sobre solidão. Nas entrevistas que o Bartolomeu deu sobre ele falava que é um pouco do que ele viveu e do que ele inventou. Então, assim, é um livro que ele fala da perda da mãe, que a mãe faleceu, e de como a família ficou destruída com tudo isso, e que chegou a madrasta. E a madrasta tratava completamente diferente os filhos, assim. E o carinho era outro, o jeito de tratar era outro. E o livro se chama Vermelho Amargo muito porque ele coloca em foco uma cena que ficou gravada na memória dele, que era como a mãe fatiava os tomates e como a madrasta fatiava os tomates. E tem uma parte do livro que ele fala que no começo era a mãe, a casa, a faca e o tomate. E eu gosto bastante desse livro mesmo, assim, é um livro que eu nunca canso de reler. Primeiro porque ele é pequenininho, ele tem 65 páginas e você consegue ler ele rápido, eu não diria fácil. Eu gosto de pensar no Vermelho Amargo como um livro que a gente consegue ler degustando. Apesar dele ter 60 e poucas páginas, ser pouco, e você dizer assim, poxa vida, eu vou ler aqui quando eu vou andando de ônibus para o trabalho. Mas ele é um livro que ele te remete a muitas sensações. Você começa a sentir muita coisa com ele. Então, cada frase é um caminho que você anda um pouco com o personagem. E tem muita dor no livro, tem muita sensação de abandono, tem horas que ele te deixa super triste. E mais assim, ele tem muitas máximas. A minha edição, eu não tenho muita pena de grifar livro. Pelo contrário, eu gosto até de grifar os meus. E quando eu geralmente me desfaço deles, as pessoas até gostam, que elas falam que conseguem ver um pouco de mim no livro. E a minha edição de Vermelho Amargo, ela é quase que completamente grifada. Porque as frases dele são muito bonitas. E assim, ele tem máximas muito que te levam a pensar. Tipo, que ele fala que nascer a afastar-se em lágrimas do paraíso é condenar-se à liberdade. E eu acho que você começa a pensar muita coisa daí. E ele é um livro premiado. É um livro que ele ganhou em 2012. Ele ganhou o livro do ano do Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2012. Que foi o ano que o Bartolomeu faleceu. Foi o último livro que ele escreveu antes de falecer. E eu acho também por isso que ele consegue me arrebatar muito, assim. Ele acaba que me lembra também muito um livro que eu também gosto muito, que chama Infância, do Graciliano Ramos.
E eu acho que os dois conseguem dialogar bem, porque também são revisitas para a infância, assim. E, nossa, me toca muito, porque eu acho que tem uma delicadeza de peso, assim. Que a gente consegue lembrar da própria infância, ou lembrar de coisas quando a gente era pequeno, que tem muita essa facilidade de se sentir só, apesar de ter alguém sempre por perto. É. Me lembrou um pouco também Cora Coralina, quando fala da infância também. Exato. Tem todos esses autores que usam essa prosa poética justamente para contar casos da infância e como eles se sentiram. Mas uma coisa interessante que eu acho desse livro é que, assim, ele não narra muito casos ou coisas, ele narra mais as sensações que ele tinha em determinados momentos. Exato. Então é uma narração mais do sentimento dele, né? Do que ele sentia. Ele não narra que um dia aconteceu tal coisa e essa coisa é um exemplo de como ele se sentia naquela época da vida dele. Não, ele narra exatamente como ele se sentia naquela época da vida dele. Exato. E usa um ou outro exemplo de coisas que acontecem no mundo para indicar esse sentimento. E eu gosto muito também de como ele brinca com as palavras. Tem uma parte que ele fala assim, que tá falando de cor, semente, pele ainda da parte do tomate, que ele fala assim, quando invertida a palavra aroma, é amora. Uhum. Aroma é uma amora se espiando no espelho. Então, nossa, eu consigo pensar em muita coisa. Quando o Bartolomeu contava nas entrevistas que ele escreveu esse livro em 6 meses. E quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei, poxa vida, como é que a pessoa levou 6 meses para escrever um livro de 60 páginas? Mas eu consigo entender isso quando você lê o livro, você consegue entender o quanto que ele foi cuidadoso disso, de pensar no texto e tudo. E, nossa, eu me sinto assim sendo levada pela mão quando eu tô lendo. Porque ele consegue narrar diversas situações que você consegue se sentir lá. Interessante que tem outros personagens, não é só a criança falando sobre a solidão. Tem irmão, tem irmã, tem o pai, que é alcoólatra. É engraçado também como ele narra na ótica dele, assim, curioso, as visões que ele tem de como cada um teve a perda da mãe, assim, como que afetou cada pessoa. E a irmã, ela tem uma compulsão por ponto cruz, por coisas de crochê, ela faz isso o tempo inteiro. O pai, né, foi pro alcoolismo, e o irmão come vidro. E é muito, muito assim, que ele vê o tempo inteiro. E ele também fala muito de que a casa deixou de ser um lugar onde as pessoas se fixavam e passou a ser um lugar provisório. Então ele via muito esses comportamentos de dentro de casa como as pessoas se preparando para também sair dali, como uma válvula de escape do que era a realidade. E faz muito um paralelo da mãe com a madrasta, porque a mãe tinha muito amor. Tem uma parte que eu acho muito bonita, que ele fala que quando é criança, né, você se machuca e tudo pede um beijo à mãe. E ele até gostava de se machucar para a mãe poder beijar e curar ele. E a madrasta não tinha isso, a madrasta era indiferente. Então, eu acho que vem muita coisa remota da infância e até de como você encara essas coisas depois da vida adulta. Engraçado porque te faz pensar até um pouquinho dessa questão pueril mesmo da infância, de como você podia ver as coisas de forma mais simples, como essa questão do beijinho da mãe, ou até valorizar mais os beijinhos se ainda tem mãe. Entendi. E se for para fazer uma sinopse curta, para tentar sintetizar o livro, como você faria? Nossa, eu acho que se eu fosse descrever ele em uma frase, eu diria que é um grande ensaio sobre perda. Para mim, ele fala assim, ele fala sobre perda. E no final, não vou dar spoiler, até porque como eu falei no começo não tem spoiler, mas eu acho que ele consegue te ensinar bem o trânsito das coisas, que não precisa ser tão doloroso assim. Ou se você sente e dói, tem sempre uma forma de a dor ser canalizada para outras coisas, sabe? Eu acho que é um grande aprendizado, tudo isso. Agora, um ponto central, assim, é a figura do tomate nesse livro. Exato. Ele tá o tempo todo no livro. Eu acho que o vermelho amargo é uma referência direta ao próprio tomate, né? Sim. E assim, ele é uma metáfora para muita coisa, assim. Eu mesmo vi o tomate como várias coisas. Ele constrói imagens variadas com tomate a partir de como ele é cortado, fatiado, mas o próprio tomate em si, sei lá, eu vi desde de um coração, né, o tomate como na posição de um coração, como até o tomate como punição. Você tem que comer um negócio que não te desce, que é como uma pedra na sua garganta, né? Exato. O que você vê nesse tomate aí do livro? Não, isso também. E também uma coisa que ele talvez nem gostasse tanto, mas tem uma parte que ele fala que muitas vezes nas refeições ele engolia o tomate de uma vez só, sem mastigar, sem sentir o gosto. Mas que ao mesmo tempo
o tomate era que insistia em dar sustância para as refeições. Uhum. Então, assim, por mais. E eu vejo isso muito uma metáfora do relacionamento que eles tinham com a madrasta. Que por mais que fosse doloroso, por mais que muitas vezes não tivesse sabor, não fosse o sabor que ele esperava, ela precisava estar ali. Talvez fosse a fonte de amor que o pai tinha encontrado depois da morte da mãe. Porque ele fala um começo também, um pouco na morte da mãe, e fala que a mãe foi muito sem aviso, assim. Uhum. Não deu espaço para muita despedida e tal. Então, talvez ele consiga dar uma outra vertente no livro para a gente também pensar na madrasta como uma figura boa, como uma figura que estava lá para sugerir esse pilar dentro de casa, talvez fosse a pessoa que desse a sustância às refeições e às vidas e ficasse por aí É. também, talvez não fosse a melhor coisa. Tanto que ele fala uma parte que quando a mãe era viva, não era tão assim importante o tomate, mas depois que a mãe morreu e a madrasta ficou, nunca mais faltou tomate. Então tinha que ter o tomate. Por isso que eu acho também que ela é uma figura assim, que talvez não fosse tão querida, mas que tinha que estar lá. De alguma forma, ela era o sustentáculo de alguma coisa para a família inteira. Então, uma coisa que eu percebo é que, assim, há uma certa imaturidade emocional Bastante. na descrição. E ao longo do livro tem uma evolução disso aí. Você vê que conforme ele amadurece enquanto pessoa, o rancor dele diminui um pouco, ele começa a enxergar as coisas com outra visão, as pessoas começam a ir embora da casa e ele começa a reavaliar a relação com essas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é bem, bem por aí. No fundo, também é muito sobre amadurecimento, ou como a solidão ensina a gente a amadurecer. Eu acho que a gente pode conseguir entender assim. Uhum. E tanto que ele fala, assim, que tudo é relativo no fim. Fala muito de culpa, de memória, dessa dor, do sentimento. E que talvez alguma estratégia seja esquecer Uhum. tudo isso. Ou talvez não. A gente acaba nunca esquecendo as coisas que machucam, né? É. Mas é um livro super, super denso, assim. Eu acho que você consegue ter muita coisa dentro dele. E é até curioso pensar que tá tudo isso que a gente falou em 65 páginas, né? É verdade. Pra vocês verem como o livro é super rico, assim. Mas é um livro que eu acho que possibilita várias leituras, tanto em várias leituras no sentido de ter várias interpretações, quanto você ler várias vezes o livro. Até Sim. porque a prosa poética dele, apesar de ser muito bonita, também acaba sendo um pouco barreira. E aí você precisa ler várias vezes para conseguir aprender tudo que ele quer dizer, né? Exato. É um livro. Eu gosto sempre de pensar que sempre que você lê um livro e lê outra vez, você muda muito, né? De uma leitura para outra. Uhum. E eu comprei esse livro em 2012 e desde lá que eu releio vez em quando. E eu sempre mudo muito a minha visão sobre ele. Não porque o livro muda, porque ele continua igual, mas porque eu acho que eu tenho uma outra maturidade quando eu chego para fazer uma releitura. E grifo outras partes, por isso que eu brinco que o meu tá quase que todo grifado. Uhum. Porque eu descubro que me toca partes que antes não tocaram. Então, assim, é um livro, de novo, assim, eu vou falar que é um livro para degustar. Porque é desse jeito, você vai descobrindo os sabores e vai descobrindo que ele tem muita coisa para ensinar, muita coisa para mostrar. É um livro que passa rápido, mas que ele vai ficando, então tem horas que por mais que ele seja fininho, você tem que dar uma parada, sabe? Ler uma página e dar uma pensada e dar até uma sentida, porque eu acho que ele é isso, é bem uma experiência sensitiva. Uhum. Então você vai lendo e vai sentindo e vai pensando. Eu acho que essa foi a intenção do Bartolomeu com tudo isso, assim. Ele também, uma curiosidade sobre o livro, é que ele é meio autobiográfico, né? Uhum. Ninguém sabe se foi tudo verdade ou se não foi. Mas é interessante pensar que pode ter acontecido com ele ou pode acontecer com qualquer um de nós. Não precisa ser mãe ou pai, alguém direto, mas perdas no geral e como elas fazem a gente ver as coisas da vida, eu acho que é ponto de partida para pensar em muita coisa. Uhum. É interessante. Então, o livro me lembrou a peça Rastro Atrás do Jorge Andrade. Não que tenha muito a ver, mas é que dentro dessa peça, principalmente no finalzinho, ele narra justamente o cara que foi um artista que cresceu dentro de uma família, né? E essa relação incompreendida, porque ser artista não é trabalho, sabe? Tudo essa coisa. E Uhum. depois que ele tem sucesso, que ele volta e reencontra o pai que não via há anos de briga justamente por essa escolha profissional dele. E há uma reconciliação. Então, não que o livro tenha essa reconciliação, mas eu vejo um desejo de reconciliação nas últimas páginas do livro. Sim, sim. Até nas últimas páginas que ele vai narrando a
quando no começo ele fala que a casa virou um lugar provisório, que todo mundo quer só sair dali, que ele vai narrando que as pessoas vão saindo e tudo, nunca ninguém sai sem dor. E eu noto que ele queria muito que ficasse, ou talvez que entendesse por que tá saindo. Tem uma parte que eu acho linda, quando a irmã vai embora, ele fala que ela chorava como se o mar inteiro morasse dentro dela. E nossa, isso é tão forte, assim. Primeiro, de você pensar no mar como uma coisa revolta, que tem muita coisa ali dentro. E segundo, do tamanho da dor, né? É. Que não foi fácil, que não era tão aliviante assim como ele narrava no começo, que todo mundo queria só ir embora. Eu acho que o grande ponto forte são justamente as metáforas que ele consegue encontrar nesse livro. Exato. Eu gosto muito de indicar ele para as pessoas, quando eu falo do Vermelho Amargo, eu falo que ele é um livro que tem vários livros dentro dele. Uhum. Porque você consegue ver muita coisa diferente. E é interessante como cada um vai falar dele de um jeito. Uhum. Pra mim, eu não consigo muito me desvencilhar do personagem principal. Não sei porque pela narrativa, que é em primeira pessoa, que eu fico o tempo inteiro ali no encalço dele, vendo a história toda pela ótica dele. Mas tem gente já que leu e tal, que já me fala que não, que vê tudo pela ótica da madrasta, que vê um menino mimado e um menino sofrido até por demais. Uhum. Então, é um livrinho que ele te mostra muita coisa e você escolhe por quem que você quer ver. Das vezes que eu reli, eu não consegui ainda sair do personagem que eu me cativei, assim. Mas eu vejo que ele é bem plural. Eu vou dizer que eu mesmo assim, eu li rápido, né? Até li em 2 dias, talvez isso tenha prejudicado um pouco a experiência, mas é assim, eu senti dificuldade em ter empatia com o personagem principal, pelo menos nessa primeira leitura. Porque assim, não tinha muito apresentado quem é esse menino nem nada. Simplesmente já é jogado de cara como ele tá se sentindo. É. E assim, viu? Então você não tem um tempo de entender quem ele é para se conectar. Então, assim, é fácil não embarcar nele. Se você não embarca nele, ele parece só um reclamão, falando, nossa, mas que nada tá bom para ele, reclama de tudo. E uma coisa interessante, eu não sei se proposital, assim, do autor, mas o livro, os personagens não têm nome, né? É a mãe, é a irmã, é o pai, é o tomate. Não que o tomate precisasse ter nome, mas a madrasta, ele não nomina ninguém. Uhum. Então aí que vem de novo, assim, a tese que eu reforço, que ele é muito mais um livro sensitivo do que uma história que tem começo, meio e fim. Até porque ela não tem um fim pré-determinado. O fim é um amadurecimento e fica aquela coisinha aberta de que talvez se acontecesse uma situação semelhante, como será que reagiria e tudo. Então, e justamente por isso, eu acho que o livro tem um entendimento melhor, dependendo do momento de vida que você tá. Se Exato. você está num momento de vida em que você, de alguma forma, se aproxima com o menino, se você está num momento de perda, por exemplo, eu acho que é mais fácil você embarcar nele e viver as emoções do garoto. Se você está num momento mais distante disso, você já olha com mais crítica para ele. Talvez. E é interessante, são duas leituras, mas acho que de acordo com o seu estado, no momento em que você lê, você vai ler um livro diferente do outro. Com certeza, com certeza. Mas é um livro muito, muito legal. A edição da Kozak é muito caprichada. Paulo me contou que leu no e-book, né? Uhum. E eu lamentei bastante por ele não ter conseguido pegar mesmo no livro, porque a capa bem durinha, tem as coisas, é toda uma edição muito pensada no que tá escrito. Uhum. É uma edição de muito capricho. A capinha dele que é meio áspera e tudo, é bem... Uhum. É toda uma sensação que você sabe que o livro também fala com você quando você tá pegando nele, sabe? Eu sou também vou falar aqui um pouco, confessar que eu sou uma super defensora do livro de papel. Eu tenho muita dificuldade com o livro digital, porque eu gosto de grifar, eu gosto de Uhum. estar aqui com ele na minha mão, e eu acho que esse livro também é muito essa coisa. Do livro de papel para o digital, ele sai ganhando porque ele consegue te fazer sentir também algumas coisas que o escritor quer passar, sabe? Entendi. É uma edição que vale a pena você ter. Mas tem umas coisas no livro digital que é bacana, que assim, você consegue ver os pontos que as pessoas mais grifam. Então você consegue sacar, por exemplo, quais pontos sensibilizaram mais pessoas. Ah, bacana. Isso é legal. Isso é legal. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, então. Populares. Aí, tem 2 notas populares aqui nesse livro. Uma que foi 3 pessoas marcaram, outra 4 pessoas. Vamos ver essa de 4, por exemplo. Menino miúdo menor que a vida, debilitado pelo amor. Eu repetia que a dor do parto é também a de quem nasce. Então, quer dizer, esse é um ponto que pegou mais gente. Uhum. E é realmente uma imagem bonita, né? Muito legal.
Eu vou fazer de novo, assim, né, um apelo. Leiam Vermelho Amargo, eu acho que, independente de ele ser super diferente do que a gente costuma ler por aí, um livro com capítulo, um livro bem direitinho, que os personagens têm nome, talvez tenha uma leitura até mais fácil, eu acho que ele é um descortinar de muita coisa. De uma outra literatura, de uma outra sensação. Eu acho que ele é um livro extremamente bem escrito, é um livro que tem uma riqueza textual muito grande. E eu nem falo de vocabulário, assim, de ter palavra que você não vai saber o que é, porque não é nem esse o intuito. Uhum. Ele tem até uma leitura simples, mas é um livro que ele é bem pensado. As frases, as construções, as frases são curtinhas. Então é um livro super bacana. Eu acho que conhecer vale a pena. Não é um livro que vai pesar na sua bolsa, não é um livro que vai demorar para você ler porque ele é fininho. Eu acho que é um livro que vale a pena conhecer. Até se for uma literatura super diferente, se dá uma chance de conhecer um outro tipo, sabe? Eu acho que é um livro que super vale. É um livro que eu gosto muito de presentear, inclusive. Não sei se faz sucesso de 10 em 10 pessoas. Mas é um livro que também, por ter edição bonita e tudo, e ser um livro mais que às vezes você dá um super livrão para uma pessoa que ela não vai ler 100 páginas, né? Uhum. Então eu acho que é um livro que ele não consegue intimidar, assim, de cara. Ele chega e, vou ler porque é pequenininho e tal. É um livro super bom. Bom, legal, então. Marina, então, onde é que a gente encontra você na internet? Eu sei que você está escrevendo uns artigos aí bacana também. Eu tô sempre lá. Os ouvintes do Pauta Livre já me conhecem lá do Pauta Livre também, que volta e meia eu deixo uma resenha lá também de algum livro, alguma coisa que eu li. Uhum. Tô lá no Pauta Livre News. Tô num projeto super bacana agora chamado Revista Nonata, que é uma revista digital com foco em cultura e comportamento. E lá eu tô fazendo muita coisa. Tô com uma coluna sobre relacionamento, relação afetiva. Tô escrevendo reportagem, porque eu sou jornalista por formação. Uhum. E tô também resenhando muita coisa, de livro a música e tal, tudo que eu gosto. A Revista Nonata fica no revistanonata.com. Uhum. E o meu blog pessoal, que ele tá meio abandonado agora com tanta coisa, que é o Mosaico, Uhum. que é o marinasolon.com, que lá eu sempre acabo deixando resenha também. Tem uns textos que são meus, que não são bons. Tem algumas citações, quadrinho, às vezes, tem música, tem um monte de coisa que sou eu lá. Legal. Então tá. Bom, agradeço muito a sua participação, Marina. Saí no meio. A Marina tá em vésperas de casamento aqui, então dá um tempinho para gravar o podcast com a gente aqui. Tô. Agradeço muito por isso. Nossa, eu que agradeço o convite. Tô já deixando de ser Marina, minha noiva, pra ser Marina, minha esposa. Olha só. Mas enquanto isso, dá pra gente fazer muita coisa. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz e gosto muito do podcast, sou super fã. E fico muito feliz de ter participado. Então tá certo. Bom, felicidades no seu casamento, então. Que seja uma festa linda. Bri, tá todo mundo convidado a participar pelos Skypes da vida, pelas hashtags no Twitter. A gente promete fazer uma cobertura legal online. É um casamento com muitas mentions, né? Por aí. Tá certo. Bom, é isso, pessoal. Digam o que vocês acharam no nosso e-mail, caixadhistorias@iradex.net. Sigam a gente no Twitter e Periscope agora com @caixa_histórias. Tem também o Facebook, que é Facebook/Caixa de Histórias Podcast. E eu vou pedir para vocês também darem estrelas e depoimentos sobre o podcast na iTunes, que ajuda muito a gente. A gente conseguiu alguns poucos depoimentos essa semana, e aí a gente já conseguiu uma colocação muito legal dentro da lista de podcasts no iTunes essa semana. A gente chegou até a posição 51, então para o podcast agora que está nascendo é uma posição bem legal. Então ajuda a gente a crescer ainda mais, dando 5 estrelas na iTunes, tá bom? Agora tem uma promoção também que eu vou lançar agora no podcast. Se vocês ouviram o episódio 4, que foi o episódio do Cidade da Meia-Noite, eu falei sobre um audiobook que eu lancei pela Toca Livros, né, que foi o Cidade da Meia-Noite, e eu vou sortear 2 edições desse audiobook para os ouvintes aqui do podcast. Então, para participar, vocês se inscrevam no link que vai estar no podcast e vai precisar seguir a gente no Twitter e no Facebook. E, Marina, eu vou te mandar uma edição do audiobook também de presente. Obrigada. Vou adorar. E depois você me diz o que você achou, tá certo? Digo sim, Paulo. Então tá bom. Bom, pessoal, é isso e até a próxima. Tchau.